Vamos lá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula que trata sobre o compromisso e o trabalho em equipe, né? E o nosso objetivo é compartilhar. Eu acredito muito na força das experiências compartilhadas, porque uma coisa é a gente ter a teoria e outra coisa é nós compartilharmos a nossa experiência prática, com resultado, inclusive. Com dicas do que deu certo, dicas do que poderia ser melhor, do que poderia ser diferente, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, eu quero agradecer, porque é uma terça-feira, são 8 horas da noite, e nós poderíamos ter escolhido estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui nesse momento. E isso mostra a nossa vontade, a determinação de crescer, de ter resultados, de fazer diferente e conquistar cada vez mais, né? Então, me sinto muito grata e honrada pela presença de vocês nessa noite. Né? Muito obrigada. E eu pensei em uma aula, meio que um bate-papo, porque a conexão à internet facilita a nossa vida, né? Eu estou adorando esse trabalho com o mundo digital, com o marketing digital, porque realmente vem para facilitar, vem para nos ajudar a conseguir fazer mais coisas ao longo do nosso dia, né? Porque a rotina, o dia, ele muitas vezes nos suga. E se nós tivéssemos que ir para uma palestra presencial, né, em um local, tem que se deslocar com trânsito, engarrafamento, talvez muitas pessoas não conseguiriam acessar. E além disso, depois, aquelas pessoas que não conseguirem, poderão também, quem fizer parte do grupo, poderão acessar esse conteúdo e aplicar no dia a dia, né, o que a gente compartilhar aqui, o que a gente conversar aqui, tá? Eu quero também pedir um feedback de vocês. À medida da conversa, se o som ficar ruim, a imagem, manda um comentário, tem aqui o chat, ou faz um sinal, né, para que a gente possa ter a maior qualidade possível aí durante a nossa troca. Ok? Vamos lá? Gente, esses dias eu estava fazendo uma consultoria em uma das empresas, é o Team Coaching, né, que eu faço em uma das empresas, e o trabalho lá é totalmente vinculado ao comprometimento e trabalho em equipe. E eu pude constatar na prática algumas coisas que eu já vinha desenvolvendo com as ferramentas, né, do team Coaching, do Executive Coaching. E quando eu percebi essa estratégia, né, eu imaginei na hora, eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas, porque com certeza essa estratégia vai facilitar e vai ajudar o dia a dia de quem está diretamente envolvido aí com a equipe. Quando a gente fala de comprometimento, né, o comprometimento talvez seja um dos maiores desafios de gestores. E aí eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de função, independente da função, porque eu atendo coordenadores, eu atendo supervisores, gerentes, diretores, e existe uma demanda que ela se repete, que é a questão do gestor se entregar para algumas dificuldades do dia a dia, e muitas vezes ele repete e parece que entra no ouvido e sai pelo outro. E a equipe continua executando as mesmas coisas e pecando muitas vezes nos mesmos pontos. E isso já me intrigava há muito tempo, de entender, né, o porquê disso. E nesse processo eu pude constatar uma estratégia que deu certo. E aí eu quero compartilhar essa estratégia, né? Porque dentro da equipe nós temos grupos e as pessoas elas se reúnem por grupos, né? Por afinidade. Então eu tenho aquele grupo das pessoas que são motivadas e geralmente essas pessoas se juntam com outras que também são motivadas. Então eu tenho uma equipe que é um grupo maior
E dentro desse grupo maior eu tenho subgrupos, né? Então eu tenho ali um grupinho de pessoas que têm um nível de motivação muito alto, mas muitas vezes esse grupo não sabe executar totalmente as atribuições do cargo, né? São pessoas que têm muita vontade, mas ainda estão em desenvolvimento, ainda estão em formação. Acontece na primeira fase, né? Geralmente os novatos ficam aí juntos nesse grupo, né? Eles estão em fase de desenvolvimento, não sabem tudo, dependem de outra pessoa para ensinar, né? E eles ficam ali, no grupo deles, né? Um apoiando, um ajudando o outro, trocando com o outro. E eu tenho um outro grupo de pessoas que, ao contrário desse, é um grupo das pessoas que já conhecem e sabem executar completamente, dominam o trabalho, né? Dominam as atribuições. Geralmente, esse grupo é composto das pessoas mais antigas, né? Que já dominam todo o processo, que já conhecem a empresa, que já conhecem o produto. E normalmente essas pessoas também se reúnem no grupo, né? Eles se apoiam, eles trocam entre si, muitas vezes trocam fora do local de trabalho, né? E esse grupo é um grupo que gera resultado, é um grupo que tem performance, né? É um grupo que consegue bater meta, mas muitas vezes esse é um grupo desmotivado. Muitas vezes são pessoas que o gestor, a pessoa que está à frente, tem dificuldade de gerar essa energia, essa motivação para que eles consigam mais. Eles até poderiam muito mais, né? Mas existe esse nível aí de desmotivação. E como em toda equipe, eu tenho um terceiro grupo, que é um grupo daquelas pessoas que estão ali fazendo o trabalho do jeito que dá para fazer, mas nem sempre eu posso contar com aquele colaborador. É aquele colaborador que, se eu não falar o que ele tem que fazer, ele não faz, porque ele espera a demanda, né? Ele não tem a proatividade. Geralmente são pessoas que também não têm tanto conhecimento e também não têm tanta motivação. Então, quando eu percebi essa subdivisão, eu pude ver claramente uma estratégia de trabalho. E essa estratégia de trabalho, gente, facilita muito a vida do gestor. E aí, para facilitar aqui a nossa troca, eu vou compartilhar a tela. Eu preparei aqui um slide que retrata exatamente esses quadrantes para a gente começar a falar de estratégia. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês na tela. Tá aparecendo? Ótimo. Tá aparecendo? Excelente, excelente, coisa boa. Então, vamos lá. Eu dividi aqui um gráfico, meio que um gráfico. Não tá não, Lailma. Não? Não. Agora, apareceu? Não. Tá começando a aparecer. Ótimo. Agora é ok. Ok. Eu dividi um gráfico aqui que retrata o seguinte. Na linha aqui inferior, né, na linha inferior, eu estou considerando o nível de habilidade dos meus colaboradores, das pessoas da minha equipe. Então, eu estou considerando aqui uma habilidade baixa até o nível de habilidade alta, que aí representa esse quadrante e esse quadrante, ok? Agora, aqui na minha linha vertical, eu estou considerando o nível de desafio. Então, um desafio relativamente baixo ou um desafio alto, né? Então, quando eu percebi esses grupos, esses 3 grupos, eu vim aqui nesse quadrante, eu aloquei os grupos, esses subgrupos, de acordo com esses níveis de habilidade versus desafio. Então, aqui nesse primeiro quadrante, eu posso encontrar aquele primeiro grupo que eu falei com vocês,
São pessoas que muitas vezes são jovens, são recém-contratados ou não têm tanta experiência nessa função, nesse cargo. São pessoas extremamente motivadas, são pessoas que querem aprender, que querem apresentar resultados. Mas o que acontece com esse grupo? O nível de habilidade é baixo, porém o desafio é muito alto. Eles querem fazer, mas não sabem ainda, não dominam o processo. Então, essa mistura gera um nível de ansiedade muito grande. E esse nível de ansiedade reflete nos resultados. E aí eu tenho um grupo de pessoas dentro da minha equipe que se atropelam, que eu tenho que monitorar, que eu tenho que acompanhar. Muitas vezes eu tenho que fazer um trabalho manual, um trabalho braçal com cada pessoa. E a gente sabe que formar um colaborador leva tempo, né? Deixar ele pronto, preparado para ele andar sozinho, requer um investimento e requer tempo, né, de quem está à frente. Então, nesse grupo aqui, eu tenho resultados atropelados. Então, se eu tenho essa realidade, se eu tenho esse panorama, a minha atitude com essas pessoas tem que ser de acordo com o que o grupo me pede, né? Então, eu tenho que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância. Muitas vezes a minha linguagem tem que mudar, porque nós, né, seres humanos, temos uma tendência a não explicar com tanta riqueza de detalhe aquilo que a gente domina, né? Porque é tão simples, é tão óbvio para mim, é tão claro, né, na minha rotina. E inconscientemente a minha comunicação transfere, né, transmite essa ideia. Então parece que as pessoas estão entendendo, porque é tão fácil, mas às vezes as pessoas não entendem. Então eu preciso ter tolerância, um nível de paciência o suficiente para explicar o beabá, passo a passo, para que essa pessoa consiga ter a capacitação adequada para ter mais resultados, para entregar mais resultados. Né? Tranquilo, gente, até aqui? Com esse quadrante? Excelente, excelente. Então, aqui eu tenho um grupo de pessoas que eu preciso dar uma atenção diferenciada, né? O meu comportamento com essas pessoas é um comportamento diferente, né? Agora, em contrapartida, vamos falar aqui do segundo grupo, que foi o segundo grupo que nós comentamos, né? Nesse quadrante aqui, olha, o nível de habilidade é alto, porém, o nível de desafio é baixo. Então, significa que é aquele colaborador que ele domina, ele tem habilidade, ele tem competência para exercer aquela função, para exercer aquelas tarefas, né, que são destinadas para ele. Porém, ele já faz tudo isso com os pés nas costas, né? Ele não precisa se esforçar tanto, né? Ele consegue desenvolver a rotina, o dia a dia, tranquilamente. Para ele não tem mais desafio, não tem novidade. É aquela fase que fica no automático. Sabe? Eu tive vários colaboradores antigos, né? Eu trabalhei numa empresa e essa empresa tinha um histórico de pessoas muito antigas, né? Pessoas que se aposentavam nessa empresa. E no início, assim que eu assumi essa equipe, eu tive uma certa dificuldade com algumas pessoas que já dominavam tudo, já sabiam de tudo, né? Mas os resultados desse grupo, eles não cresciam. E chegou uma fase que o resultado começou a declinar, né? O resultado começou a cair desse grupo. E foi quando eu percebi que não dava só para cobrar, só para fazer avaliação de desempenho, feedback, né? Na hora de fechar o mês, de chamar para falar o resultado percentual de atingimento. Isso era pouco para aquelas pessoas. Aquelas pessoas queriam mais. E queriam mais não era só salário, não era só comissão. Queriam mais no sentido de se sentirem importantes e reconhecidos pela empresa. A essa altura, talvez o salário não é mais o ponto principal, né? Talvez
o reconhecimento seja algo muito mais emocional do que financeiro. E nesse grupo de pessoas, o resultado ele é médio e ele começa a ficar comum. É comum, é assim mesmo. Tá todo mundo assim, então tá tudo bem, né? Não aconteceu nada diferente, então tá tudo certo. Tô aqui e vai, e a gente vê como é que fica. Mas se der alguma coisa, a gente resolve. E aí nós temos um grupo aqui perigoso. Porque dependendo do nível de desmotivação, esse grupo transparece para as outras pessoas da equipe. E aí eu começo a ter uma cultura de bastidor. Eu começo a ter uma cultura que vai minando a minha estratégia nas conversas informais, no lanche, no almoço, né, no café da manhã. E quando acontece um problema, o negócio já está num nível muito alto e às vezes é muito mais difícil de tratar, né? E aí acontecem coisas desagradáveis, como demissões, por exemplo, de pessoas que são muito competentes, mas que não cabem mais para aquele lugar. Né? Pessoas que muitas vezes trabalharam por anos, que são dedicadas, que chegam no horário, que entregam aqueles resultados, mas não servem mais para aquele local, né? Então, para esse grupo de pessoas, eu preciso ter uma atenção, uma linguagem, um comportamento que é completamente diferente do comportamento do primeiro grupo, do primeiro quadrante, né? E aí o exercício que eu fiz nessa empresa foi de diagnóstico, alocando os nomes, inclusive, de cada pessoa da equipe em cada quadrante, para daí eu criar um plano de ação individual. E, gente, deu muito resultado, foi muito bom, deu muito certo. Então, eu tinha um plano macro, né, que era uma carta diretriz de metas e objetivos, mas dentro dessa carta diretriz, eu criei plano de ação individual. Cada pessoa de acordo com a necessidade, de acordo com os resultados. Então, essa foi uma estratégia super bacana e gerou resultado rápido. Então, no segundo mês, a gente já conseguiu ver um percentual de cumprimento da meta. Então, em 2 meses, a gente conseguiu já ter um resultado considerável dentro da equipe. Tranquilo até aqui? Tá ótimo? Ok, excelente. Então, continuando aqui, nós falamos até agora de 3 grupos, né? Então, vamos lá para o terceiro. Qual o terceiro subgrupo, né, que está aí dentro da minha equipe? Eu tenho aquele subgrupo em que o nível de habilidade é relativamente baixo, né? Estou aqui no quadrante relativamente baixo. E eu também tenho um nível de desafio relativamente baixo. A união dessas duas métricas me gera uma zona vermelha, né? Até deixei pintado aqui, uma apatia, uma zona vermelha. O que esse grupo me representa? São aquelas pessoas que ainda não dominam o processo, né? Ainda não dominam o conteúdo, a teoria, o produto, né? Mas são aquelas pessoas que também não se entregam o suficiente para superar, para atingir meta, para falar, olha, eu quero, eu vou mais, eu vou me desafiar cada vez mais. Geralmente são pessoas que estão aqui numa zona de conforto. E essa zona de conforto, ela é criada de maneira individual. Cada uma tem os seus motivos. Cada pessoa tem os seus motivos para estar ali naquela zona de conforto. Mas são pessoas que olham, né, para aquela empresa, olham para aquela equipe, olham para aquele trabalho e não veem nenhuma expectativa de crescimento, não veem nenhuma expectativa e não se enxergam muitas vezes dentro desse processo. Então, muitas pessoas ficam ali passando o tempo.
ficam ali enquanto der. Quando não der mais, ela procura outra coisa. E aí, o quando não der mais, pode ser uma iniciativa da empresa ou pode ser uma iniciativa própria, né? Então, a pessoa está ali passando tempo. Ela está consumindo tempo, né? Mas não tem nenhum tipo de habilidade, busca por habilidade. Então, são aquelas pessoas que vão, às vezes, para o treinamento, mas estão de corpo presente, né? O gestor identifica que precisa desenvolver uma habilidade ou que tem que treinar determinado produto, que tem que treinar determinado serviço, mas a pessoa ela não está tão interessada. Ela está ali fazendo o que dá para fazer, né? E toda a equipe, eu tenho um grupo que faz parte aqui desse quadrante. São aqueles que muitos gestores falam para mim assim, tem gente que dá uma de João sem braço. Tem gente que está ali assim, eu vou fazer, se também não fizer, não tem nada, eu dou um jeito, se alguém falar alguma coisa, eu vou lá e faço, mas não é culpa minha, porque ninguém me ensinou, porque o departamento X não me passou a demanda, porque fulano não respondeu o e-mail, porque o processo está parado em tal lugar, e a tendência é de transferir a responsabilidade, né? E de se comportar como se a responsabilidade não fosse dele, né? Como se essa pessoa não tivesse responsabilidade. Então, para esse grupo de pessoas, o meu comportamento é diferente. A minha linguagem é diferente, a minha forma de dar feedback, a periodicidade de feedback é diferente. Então, quando eu percebi esses 3 estilos de comportamento, que são estilos completamente diferentes, eu pude ver que na rotina nossa, né, enquanto gestores aí à frente da equipe, a gente acaba se atropelando por causa do dia a dia. E atropelando no bom sentido, não é no mau sentido de resultados, não. Atropelando no sentido de que nós nos entregamos tanto, um comprometimento absurdo, de às vezes ter que trabalhar mais de 8 horas por dia, às vezes levar trabalho para casa no fim de semana, às vezes trabalhar à noite, né, respondendo e-mail, resolvendo algum problema, né, algo que aconteceu no dia a dia, e passa um mês e a gente olha para aquele quadro, para aquele diagnóstico, para aquele panorama, e a equipe está exatamente do mesmo jeito do mês passado. E passa o bimestre e a gente está atolado na rotina, envolvido no dia a dia, comprometido, entregando resultado, mas você olha para a equipe está do mesmo jeito que estava no bimestre anterior, né? E essa realidade, ela acontece em empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas. E se eu consigo definir uma estratégia de atuação mínima com relação às pessoas da minha equipe, fica muito mais fácil de executar o plano de ação. Porque o que eu cobro do meu grupo, aqui eu vou chamar dos ansiosos, né, dos resultados atropelados, o que eu espero que esse grupo me entregue de resultado é diferente do resultado para o grupo aqui dos que estão tudo sob controle, que é diferente do resultado do grupo que está na zona de conforto, né? E aí eu consigo dividir a minha meta, não só por esses grupos, mas dividir a meta de maneira individual mesmo. Eu gosto muito daquele percentual de crescimento em relação ao resultado da própria pessoa. Então, vamos dizer que eu tenho lá o João, que faz parte da minha equipe. Esse mês ele entregou o resultado X. Então, no mês que vem, ele pode me entregar o resultado X mais 10%. Ele pode me entregar o resultado X mais 15%, mais 20%. Né? Eu não preciso cobrar dele o que eu cobraria, por exemplo, de uma outra pessoa que já tem habilidade suficiente para me entregar X mais 50%.
né? Então, o meu plano de ação, a minha estratégia, a minha cobrança por resultado, ela vem de acordo com o momento que aquela pessoa está vivendo, de acordo com as percepções, de acordo com o que ela pode me entregar, né? E o meu objetivo, na verdade, é que as pessoas mudem de quadrante, né? Quem está aqui no quadrante da zona de conforto, da apatia, o meu objetivo é tirar a pessoa desse quadrante. Eu quero que essa pessoa migre, mesmo que para o quadrante acima. Mas eu não posso deixar a minha equipe ficar aqui. Se eu tenho 2, 3, 4 pessoas, eu vou fazer um trabalho para tirar um a um desse nível e elevar essas pessoas para outro nível. Até que eu tenha o máximo de pessoas possíveis no nível da fluidez. E o que é a fluidez? É quando o meu colaborador tem um nível de habilidade alto, é uma pessoa que tem competência para exercer aquela função, e essa pessoa também tem um nível de desafio alto. Então, essa pessoa que tem esses níveis aí, essa mistura de desafio com habilidade, me gera um colaborador proativo, me gera uma pessoa que traz ideias para a equipe. Ele está tão comprometido que o resultado não é só meu, o resultado é dele também. Ele divide comigo essa responsabilidade de entregar o resultado do mês, né? E para eu conseguir formar pessoas, capacitar pessoas para chegarem nesse nível, eu preciso ter uma dedicação individual, eu preciso ter uma dedicação personalizada. E dependendo do caso, tem que ser exclusivo, né? E aí eu costumo dizer nos meus atendimentos de executive coaching com os gestores, que o que é personalizado, ele é diferente do que é exclusivo. Eu tenho dentro da minha equipe, talvez um colaborador que, para aquele momento, eu preciso dar uma atenção exclusiva. Eu preciso fazer com que essa pessoa cresça e se desenvolva de uma maneira que é só para ela. Que talvez esse plano de ação não caiba, não vai caber para outra pessoa da equipe, mas para aquele momento, aquela pessoa precisa para conseguir chegar no nível de habilidade, no nível de fluidez, para gerar mais resultados, né? Gente, eu estou falando muito, né? Eu estou falando demais. Deixa eu tirar aqui a tela. Eu vou fechar aqui a tela e vou abrir. Pronto. Então vamos lá. Boa noite, né? Para quem eu ainda não falei, Erlan, Marcelo, boa noite, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Eu quero rapidamente, visto isso, né? Nós estamos falando desse quadrante, das estratégias de como lidar com cada subgrupo dentro da equipe. Eu quero rapidamente que 2 pessoas compartilhem conosco sobre esse conteúdo. Se teve experiência ou o que achou dessa estratégia, né? E aí eu vou cronometrar para a gente não delongar no tempo, né? Eu vou deixar aqui 3 minutos, tá? Para cada pessoa falar, tá? Quem gostaria de compartilhar conosco nesse momento? Lourdes? Excelente. Lourdes, vamos lá. Vou marcar aqui os 3 minutos, tá? Eu já trabalhei em grandes empresas, né? Em grande empresa, que na verdade foi o meu maior tempo, e a gente vivia isso que você está falando direitinho, entendeu? Só que a gente nunca e sabia, entendia, mas a gente nunca dividia por grupos como você colocou. Achei fantástico essa divisão por subgrupos, né? Porque a gente consegue realmente saber o que fazer com cada um de forma diferente. Porque quando você trata, você conhece os problemas, você sabe que eles são assim, do jeitinho que você colocou. Mas quando você visualiza todo mundo junto ali, no grupo grande, que você não, como é que fala? Não subdivide, né?
para dar uma atenção especial, realmente a gente não consegue. Entendeu? A gente que fica meio que atirando para tudo que é lado, mas não vai no ponto certo. Achei fantástico. Facilita, né? Nossa, Lourdes, muito bom ouvir você, porque você é uma profissional de mercado, trabalhou em grandes empresas, conhece inclusive o mercado internacional, né, de desenvolvimento humano, de gestão, é mentora. E olha, quando eu percebi essa estratégia, isso fez uma diferença tão grande, porque foram várias equipes, na verdade, essa é a terceira estratégia que eu estou executando desse jeito, usando esse quadrante, dividindo e fazendo plano de ação por pessoa, né? Gente, o processo de Executive Coaching, ele dura 3 meses, né? Geralmente 3 meses com encontros semanais ou 6 meses com encontros quinzenais, né? Gente, com 3 meses, a gente consegue mudar completamente os resultados da equipe. Sabe, aquela equipe que está batendo 40% da meta, passa em 3 meses a bater 110% da meta. E é o gestor que te ajuda a colocar. Isso, né? Tá. Na verdade, é ele que faz, né? Tá. Ele que executa, né? Tá. Excelente, muito bom, muito bom. Quem mais? Obrigada, Lourdes, pela sua participação. Quem mais? Lailma, só para entender um pouquinho a contextualização disso, né? Então, a empresa ali contrata para fazer um executive coach com os colaboradores dela. E aí você chega na empresa e identifica esse cenário, tá? Em função dos feedbacks, das informações, né, que o gestor da equipe te passa, você faz essa divisão, né? E começa a fazer esse trabalho individual. Eu queria que você tivesse, me esclarecesse um pouquinho quando você fala assim, personalizado e exclusivo. Então, imagina o senhor A, né? Que ele é uma pessoa totalmente problemática. Eu vim de um mercado muito exigente, que é o mercado de São Paulo, empresa privada, né? Então, lá é muito forte essa cultura, assim, ou o cara está comprometido, ou ele realmente está ali para oferecer resultado, ou ele não está no jogo. Sim. Tá? E aí, mas aqui é uma outra cultura, tem muito funcionário público, a mão de obra, sem querer ser deselegante, mas não é tão qualificada, né? Então as pessoas têm uma certa tolerância a acomodar outro tipo de profissional. Como é que fica a autorresponsabilidade, né? Como é que é alinhada no momento que você começa um processo de executive coach? Que preparação esse líder faz para essas pessoas que vão ser submetidas ao processo? Assim, excelente, né? excelente. Queria que você esclarecesse um pouquinho para mim. É até excelente a sua pergunta, Sueli, e eu vou trazer aqui um método, que eu executo um método diferente, né? Eu trabalho com executive coaching alinhado com team coaching. Então, ou seja, eu faço atendimento para o gestor, que é um atendimento individual, né? E aí, nesse atendimento com o gestor, a gente trata de estratégias, né? E, inclusive, essa é uma ferramenta que é utilizada junto com o gestor. Em paralelo, eu faço team coaching com a equipe. Então, ou seja, tem encontros, geralmente quinzenais, né, com essa equipe. E na equipe, nós falamos também de estratégia. Mas o foco principal é atingir o comportamental. Então, são treinamentos comportamentais que trazem essa abordagem, que unem essa abordagem de autorresponsabilidade, valores, né? Essa questão de como eu sou visto, como eu me vejo, como eu sou visto, quais são os meus objetivos, né? Onde eu quero chegar realmente, qual o meu papel aqui nesse lugar, qual a minha contribuição a essa equipe, qual a minha importância, a minha relevância aqui dentro da equipe, né? Então, são temas comportamentais que estão alinhados aí junto com esse processo.
Então, é como se você, nesse processo com o time, né, você fosse passando essa educação que talvez eles não trouxeram, é uma nova ferramenta, e aí eu estou impressionada com os resultados, mas eu imagino que é provavelmente por se sentir cuidado, por se sentir foco da atenção, que as pessoas reagem de uma maneira tão positiva, né? Porque em 2 meses a pessoa melhorar a performance dessa maneira, realmente aquele treinamento tocou, né? Aquele treinamento sensibilizou ele. Sim. Legal. Né? E olha só que interessante. Muitas empresas das que eu atendi com esse método, tá? Esse método que une as duas técnicas e treinamento, né? Comportamental. A maioria das pessoas que estavam na equipe gerando, vou colocar assim, problema, entre aspas, porque não é problema, né? Resultado é resultado. Seja ele positivo ou não, é resultado. É consequência de alguma coisa que está acontecendo, né? A maioria das pessoas com resultado baixo eram pessoas que tinham um nível de habilidade alto. Então, geralmente, eram funcionários que tinham 3 anos de casa, 4 anos de casa, que já sabiam utilizar o sistema, que já conheciam o produto, que já sabiam o roteiro, o script de venda, de atendimento, que já conheciam o operacional e que entregavam resultados. É como se eles não tivessem mais desafio, né, Lailma? Exatamente. Eles estavam naquela zona de conforto porque eles tinham dominado o processo, não enxergava a possibilidade de ascensão, vamos dizer assim, e aí ele também não estava percebendo que a performance dele estava caindo, né? E aí eles usavam energia para gerar esse ruído, essa coisa aí de bastidor. Muito legal. Muito legal. E olha que interessante. É por isso que eu resolvi compartilhar esses conhecimentos, né? São as práticas que eu estou aplicando com ferramentas testadas, né, utilizadas, um método científico, e que o mix desse método está dando muito certo. E o gestor que ele estiver capacitado a executar esse método, ele vai ter o mesmo resultado, ele vai conseguir ter crescimento, vai conseguir entregar uma equipe mais comprometida, vai conseguir desenvolver talentos, né? Acho que quem é do RH, a gente tem muito esse jargão, né? Fala, não, desenvolver talentos, o meu foco é desenvolver pessoas, é desenvolver a equipe, né? Mas chega um momento que o gestor se sente de mãos atadas. Esgotado. Parece que não tem jeito, parece que não dá mais. E em algumas empresas, eles contratam um RH exclusivo para fazer processo seletivo. Contratam uma empresa de consultoria para fazer processo seletivo. E muitas vezes troca o funcionário, mas os mesmos problemas persistem. Porque talvez o problema não é a pessoa, é a cultura que está instalada, né? A cultura já está tão forte. Está contaminada, né? Exatamente. O ambiente está contaminado. E agora imagina a carga de cobrança, a carga emocional sobre esse gestor que está ali trabalhando, se dedicando, comprometido, se entregando para mudar essa realidade, mas ele olha entra mês, sai mês, e a realidade da equipe é a mesma, né? E, às vezes o custo alto, porque trocar funcionário não é barato, né? Claro. Contratar não é barato, pelo contrário, é caro, né? É uma loucura essa coisa de rotatividade de mão de obra associada a problema de também processos trabalhistas, né? Que acaba onerando demais a empresa, dependendo do tamanho, isso dá um baque muito grande quando não acaba fechando a empresa, né? E olha que eu sou oriunda do mercado de treinamento e desenvolvimento, né? Eu tenho uma empresa de capacitação, de treinamento, e por vários anos as empresas me contratavam para fazer treinamento para a equipe.
Então, observa a realidade. Olha, se eu olho esse mapa, que agora eu consigo enxergar os quadrantes, né? Cada subgrupo separado, com estratégia diferente. Aí a empresa faz um planejamento anual, prepara uma linha de orçamento para contratar treinamento e capacitação para a equipe, na expectativa de que aquele treinamento vai resolver os problemas, né? Na expectativa de que o treinamento vai trazer uma solução, e muitas vezes não acontece, porque o problema não é o treinamento, o problema não é a capacitação técnica. Né? Lá dentro é processo. Exatamente. Realmente, eu acredito que no espécie de team coach ou executive coach, há uma possibilidade muito maior de resultados, porque é processo, não é uma coisa pontual. Um treinamento você vai lá, dá no final de semana, durante o mês, vai embora e acaba, apaga. Se não houver essa revolução de dentro para fora, se não houver essa capacitação das pessoas para desenvolver a empresa, cara, pode esquecer, é dinheiro jogado no ralo. Exatamente. Muito legal. E o que acontece? Hoje, dentro dessa metodologia, nós conseguimos separar grupos de pessoas para treinamento. Porque também com essa fala eu não quero dizer que o treinamento não é importante, muito pelo contrário. Sim, tem as coisas específicas, claro. É importante, mas eu não preciso colocar a equipe inteira para sala de aula para fazer um treinamento determinado, né? Uhum. Eu posso escolher as pessoas de acordo com a necessidade delas. E uma turma que poderia não render com 15 pessoas, rende muito bem com 5. Né? Funciona um treinamento maravilhoso que gera resultado, que agrega valor, que gera conhecimento, rende muito bem com uma quantidade menor de pessoas. Então, isso também traz resultado. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu decidi colocar, né, divulgar, compartilhar esse método de trabalho. E o meu objetivo não é vender contrato para a empresa. O meu objetivo é capacitar o maior número possível de pessoas para executarem esse método. Porque é uma capacitação profissional. Hoje, essa pessoa está com essa equipe com um cargo X. Um exemplo, pode ser um supervisor hoje. Mas amanhã essa pessoa pode se tornar um gerente, pode se tornar um diretor, e essa capacitação é dela. Ela vai levar com ela para onde ela for. É uma capacitação profissional. Então, não estou fazendo promoção para contratação por CNPJ, né? Eu estou divulgando para capacitação de CPFs, né? De pessoas físicas que querem encontrar algo aplicável, prático, né? Muito então, bom. Esse método, eu quero compartilhar e ensinar. Essa é uma ferramenta, tem outras, né? Tem outras técnicas. E por isso eu criei um grupo, na verdade é um trabalho que eu estou entregando, que é a supervisão orientada. Então, meu objetivo é exatamente essa capacitação. Então, é um grupo de profissionais que querem se desenvolver, que querem desenvolver habilidades e competências para promover o trabalho em equipe. E o objetivo é que quando a pessoa passe por esse programa, que ela saia desse programa sabendo exatamente como lidar com a falta de compromisso. Sabendo exatamente como fazer a equipe funcionar, mesmo na ausência dele, né? E que saiba exatamente como aumentar os resultados da equipe. Então, sabe essa sensação de que eu ouço sempre, a sensação de que tem gestores até que falam, que usam essa frase, que fala assim, olha, eu estou de mãos atadas, porque eu dependo das pessoas para entregar minha meta e as pessoas não fazem, o que eu posso fazer? Eu ouço gestores, né? Então, é um método, uma supervisão orientada, eu vou ensinar o método, o acompanhamento durante 3 meses e, ao final, essas pessoas, o objetivo é que essas pessoas saibam exatamente como lidar com a falta de compromisso dentro da equipe. Se chama supervisão orientada. É um trabalho online, né, 100% online,
com encontros semanais. Então, tem a duração de 3 meses. Então, um encontro por semana, que é utilizando essa ferramenta, né, uma aula, compartilhando ferramentas, conteúdos, troca de experiências. São pessoas que estão no mercado, que têm conteúdo para compartilhar, e isso já é um grande ganho, né? E uma vez por semana, um encontro presencial online, e além disso, outros conteúdos que eu vou compartilhar também com essas pessoas, e-book, videoaulas, outros materiais que nós vamos compartilhar, né? Então, a supervisão orientada é algo diferente. Até agora, eu não vi nenhum profissional trabalhando dessa maneira, com esse nível de capacitação focado no indivíduo, né? Focado na pessoa, né? Legal. Lailma, então são 12 encontros, né? 12 encontros. São 3 vezes, são 12 encontros. Isso, exatamente. E eu gostaria eu apresentei, né? O meu objetivo hoje também era apresentar esse trabalho, e eu gostaria de ouvir de vocês assim, um feedback rápido. O que vocês, a percepção que vocês tiveram sobre esse tipo de atuação? O que vocês acham desse tipo de atuação? Pelo que vocês conhecem do mercado, um trabalho como esse representa o quê? Vou te falar. Há pelo menos 15 anos que eu pregava na minha empresa, né, que eu trabalhava, que treinamento para todo mundo não funcionava, entendeu? Mas a gente, eu acho que estava muito avançado para a época, né? Eu acredito fortemente nesse tipo de trabalho. Você desenvolver a pessoa para ela ir desenvolvendo outras pessoas. Eu acho que realmente é esse o caminho. Eu sou totalmente, há muitos anos, pelo menos 15, que eu sou totalmente descrente de botar pessoas dentro de todo mundo igual dentro de uma sala de aula. Num grupo de 30, se 3, 4 saírem de lá com algum conhecimento modificado, é muito. Então, realmente, eu vejo fantástico o tipo de trabalho que você está fazendo. Excelente, excelente. Uma coisa, eu não quero ficar falando sozinha, mas uma coisa que me chamou a atenção é a possibilidade do próprio CPF contratar você. Porque, por mais, assim, como eu já tenho mais de 22 anos, não é? Por mais bem intencionado que a pessoa seja, não existia muito isso, mas uma supervisão assim, acompanhada, que prepare, e a gente tem no mercado muita gente recém-promovido e que é um funcionário excepcional, uma pessoa que tem qualidade, tem resultado, só que de repente, por ser tão bom, ele vira líder, né? Vira líder, e aí? E agora? Né? Tem uma série de habilidades que ele precisa desenvolver e que, se de repente a empresa, dependendo do porte, não investir nele, ele pode cair da rede, ele pode ficar... E hoje em dia não existe mais essa história de você ficar esperando que a empresa pague para você. Sim. Né? Ela te deu a oportunidade de mostrar o trabalho. Então, eu acho também um diferencial aí no teu trabalho é você poder ser contratado por CPF, sabe? Sim, excelente. E é bem isso mesmo. Caso a pessoa trabalhe numa empresa que não invista em treinamento, ele tem a possibilidade de rapidamente. E a mudança de mercado é bem isso mesmo, Sueli. A Elis colocou aqui que estava com o áudio estava ruim, né? Não ouviu a explanação. Elis, você está ouvindo agora? Só dá um sinal para a gente saber se você está ouvindo. Não, eu acho que ela está congelada. Ela não conseguiu. Que pena. Não conseguiu. Mas Elis, eu vou deixar aqui com todo mundo, quem ainda não tem o número do meu telefone, eu vou deixar aqui no chat, eu acho que a Elis não tem ainda o número do meu telefone. Eu vou deixar aqui no chat e aí eu entro em contato. Se você estiver ouvindo, né? Caiu a conexão.
Mas o que que eu estou fazendo agora? Né? Eu vou disponibilizar aqui no chat, eu já estou compartilhando o link, que é o link de contratação da supervisão orientada, tá? Eu tenho uma turma que já está para começar agora no dia 20 de março. E como é um trabalho muito personalizado, eu não estou fechando turma grande. O meu objetivo, o que eu quero é uma turma com 6 pessoas, no máximo 10 pessoas, para que eu consiga realmente fazer uma supervisão orientada, que eu consiga fazer um trabalho bem feito e capacitar essas pessoas. Então, tem uma turma programada agora para o dia 20 de março, né? Eu compartilhei o link aí com vocês, e para quem participou dessa aula, eu estou dando um cupom de desconto, tá? Então, um cupom com 40% de desconto no valor da contratação, exclusivo para quem participou dessa ação, dessa aula. Então, já vou colocar aqui também o cupom, que é o número, né? O número, deixa eu copiar aqui, só um momento aqui. O número do cupom promocional. Então, quando a pessoa entra na página para fazer a contratação, ele pergunta ali o número do cupom promocional. Então, só informar esse número, tá? Tem um número limitado. Eu coloquei só o número de participantes presentes na aula. E tá aqui. Todo mundo tá vendo aí no chat? Tá, tem o endereço da página. Esse SOT? SOT, esse número aí na frente, 112.018. É o número do cupom promocional. Então, só colocar esse número lá na página, que ele já vai aplicar 40% de desconto, né? E, além disso, pode dividir no cartão, até 12 vezes, eu acho, 12 vezes no cartão, todos os cartões. Então, é bem fácil, tá bem simples a contratação, porque eu estou pensando realmente na pessoa física, né? E como a Sueli bem falou, hoje as empresas têm outra forma, outra estratégia de trabalho, e o desenvolvimento, a capacitação profissional, ela não é mais responsabilidade da empresa, né? Porque algumas nem citam isso no seu planejamento, né? E aí é uma forma de contribuir. E quero agradecer muito a participação de vocês. Esse é um trabalho que eu estou vendo frutos, eu estou vendo resultados, eu estou testando e eu estou vendo resultados na prática. Então, não é um momento só de compartilhar teoria. Eu não estou falando aqui de curso, não é um curso, é um trabalho muito mais personalizado, muito mais direcionado do que um curso. Então, se vocês puderem me ajudar a compartilhar isso, a divulgar com pessoas que precisam, porque tem muito gestor que está sofrendo sozinho, principalmente porque tem medo de abrir a boca e pedir ajuda e ser julgado como incompetente, como uma pessoa que não sabe o que fazer. Exatamente. E aí a pessoa se fecha e fica ali sofrendo sozinho, sem saber o que fazer, sem saber como. E não tem ajuda. Né? É a solidão da liderança, como dizem alguns, né? Do poder. Exatamente. A solidão do poder, né? Então, vamos compartilhar com o maior número possível de pessoas que precisam desse apoio, que precisam desse desenvolvimento nesse nível. E por ser online, isso facilita muito a rotina, porque não tem deslocamento, não tem, às vezes tem família, tem horário, tem uma coisa para fazer, mas sendo online a pessoa consegue fazer uma supervisão orientada pelo celular, pelo tablet, pelo notebook, pelo computador, onde a pessoa estiver, não precisa estar necessariamente no trabalho, não precisa estar em casa, a pessoa tem uma conexão com a internet, ela consegue fazer o acompanhamento. E, além disso, fazer parte de um grupo que tem experiência para compartilhar. Né? Um grupo que tem estratégias, que tem, vamos dizer assim, força. Né? Um grupo que realmente compartilha. E isso agrega demais. A experiência de uma pessoa pode evitar
um comportamento errado, né? Pode evitar que eu tome uma atitude equivocada. E aí eu ganho com o grupo também, né? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. E para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir rapidamente uma frase, que o meu propósito é o trabalho em equipe. Eu não estou trabalhando liderança, né? O meu propósito é promover o trabalho em equipe, gerar resultado através das pessoas, gerar resultado com as pessoas. Então, rapidamente, o que representou esse nosso encontro de hoje? Uma frase rápida para a gente finalizar. Que a Sueli colocou, muito interessante o trabalho. Obrigada, que bom, Sueli, que você gostou. Fico muito feliz porque você também é uma pessoa muito experiente, empresária, empreendedora, gestora, também trabalhou em grandes empresas e veio do mercado de São Paulo, que tem uma cultura diferente da nossa. Então, muito bom, fico feliz. Isso me fortalece, né? Porque eu acho que eu estou no caminho certo. Eu estou vendo que é esse mesmo caminho, né? Muito bom. Para mim, a palavra seria assertividade. Eu acho que você foi direto às dores das pessoas, dos gestores, de modo geral, que trabalham com equipe. Perfeito. Ai, que bom, que bom, que bom. Esse é o caminho. Eu quero fechar mais turmas aí até o meio do ano para já mostrar resultado e ajudar o maior número possível de pessoas que estão precisando desse apoio aí, né? Erlan. Cadê? Tá sem áudio? Pronto. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô com um bebê aqui do lado, então... Ah, coisa boa. Então, pessoal, obrigado. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas, assim, acho que foi super bacana, bem enriquecedor as dicas. Acho que a questão da personalização, na atenção ao colaborador específico, ao nosso liderado ali, isso fala muito, porque às vezes a gente vem com uma visão muito macro, né? E as dores de um não são as do outro, né? Como as habilidades de ambos não vão ser iguais. Então, acho que uma frase única para resumir é o seguinte: o desafio de liderar e ajudar a equipe a trazer resultados rápidos, que é o que todo mundo está buscando no mercado, né? Sim. A Maria colocou, a Sueli colocou a questão do mercado de São Paulo, né? O pessoal foca muito em resultado, em crescimento, objetivo. Às vezes a gente vem para uma praça diferente como Brasília, o pessoal se acomoda muito fácil, né? Então, o desafio nosso diário é mudar essa cultura mesmo. Mas parabéns aí a todo mundo. Tamo junto. Que bom. Mudar a cultura é uma das coisas mais difíceis, né? De fazer. Tem que ter muita persistência para conseguir. Mas é possível, é possível. Sim, com certeza. Obrigada, Erlan. Valeu. Marcelo, você está ouvindo? Você está ainda aí? Quer compartilhar? Não sei se ele está ouvindo. Oi, Marcelo. Acho que ele não está mais. Mas tudo bem. Gente, então é isso. Muito obrigada. Honrada com a presença de vocês, com a participação de vocês. Motivada também para colocar isso logo para o mundo. Falar assim, eu quero colocar isso para o Brasil, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando desse tipo de apoio, né? E conto com vocês para me ajudar na divulgação, para compartilhar esse trabalho, tá bom? Pode contar. Muito obrigada, uma ótima noite para vocês, bom descanso, até a próxima, gente. Tchau. Obrigada, se Deus quiser, tchau. Valeu, boa noite.